Seja muito bem-vindo à entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, o tema será a mobilização dos engenheiros da Prefeitura Municipal de São Paulo. No noticiário econômico, que fala bastante de crise ultimamente, uma grande vilã aí é a inflação. Fala-se muito dela. Imagine um fenômeno que é o da inflação corroendo seu poder de compra, o seu dinheiro valendo menos. Pois é um grande desafio para toda a sociedade brasileira. Agora imagine uma categoria que já contabiliza 60% de perda por conta da inflação. É o que têm vivido os engenheiros paulistanos que trabalham para a Prefeitura de São Paulo e nós vamos entender este caso. Desde 2007, isso mesmo, 2007, a categoria está sem aumento, nem reposição, nem aumento real de salários. Será que é isso mesmo? A gente vai conversar com representantes da categoria, delegados sindicais dos sindicatos de engenheiros no estado de São Paulo na Prefeitura e entender melhor essa história. Carlos Eduardo de Lacerda e Silva, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Fábio. E também Frederico Jun Okabayashi, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, prazer todo meu. Carlos, como isso? Desde 2007 não tem aumento o engenheiro que trabalha para a Prefeitura Municipal de São Paulo e, por extensão, para a cidade? De fato, a Prefeitura criou em 2002 uma política, uma lei salarial, no momento em que existia alguma questão de inflação. Só que esta lei, a forma como ela é calculada, ela não permitiu que recebêssemos aumentos, e porque o serviço público não pode nos dar nenhum aumento, ela vem oferecendo desde esse período 0,01%. Então, na prática, nós não temos aumento desde 2007. Teve também, estava conversando com a categoria, num dos diálogos em que fomos pedir explicação, fomos enquanto categoria pedir explicação para a Prefeitura, havia uma distorção do ponto de vista de que quando o engenheiro passava de um grau X para um grau Y, ou seja, ele era promovido, o órgão público considerava aquilo um aumento. E a categoria concorda com isso ou não? Não, discorda completamente. Existe a mudança de referência, mas isto na prática, para ser o ganho real. O técnico vai evoluindo na carreira e, de fato, com o tempo, uma outra condição salarial. A Prefeitura usa isso de uma forma indevida e aí se aproveita para também não nos oferecer aumento. Tá. Eu pergunto para o Fred, por que de 2007, lá em 2007, 2008, 2009, a gente não fez nada, sendo que estava com essa situação de falta de aumentos? O que impediu a categoria de se mobilizar mais? Nós entendemos que, nesse período, a negociação, a campanha salarial dos engenheiros era realizada através de uma associação. E a associação não tem a prerrogativa de deflagrar uma greve, somente o sindicato. De 3 anos para cá, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo deu um novo fôlego, um novo poder de mobilização da categoria. Estamos conseguindo reivindicar, inclusive, a nossa proposta de uma carreira própria. Isso está fazendo uma grande diferença nessa campanha. Ok, nós vamos falar sobre a carreira própria. O Carlos também passa a palavra para você. Eu gostaria de complementar e lembrar bem que o apoio do sindicato foi tão importante que nós conseguimos mobilizar em determinado momento 2/3 da categoria. E isso me parece difícil que já tenha acontecido dentro da Prefeitura. Embora o número de servidores seja menos representativo que outras categorias, mas 2/3 delas se mobilizando é bastante significativo. E também, apesar de ser em número pequeno em relação aos demais servidores, o engenheiro para a Prefeitura é extremamente indispensável. A gente vai falar sobre esse trabalho. Avançando nos temas, queria falar agora sobre a remuneração por subsídio. Até começar com o Fred. Existe uma proposta de que os servidores públicos tenham como política salarial uma política de subsídios.
Eu queria que você explicasse para nós o que é essa política e se a categoria dos engenheiros acha que isso é bom para o serviço público. Subsídio começou no governo federal. Na realidade, é conceituado como um pagamento único, seria incorporado tanto o quinquênio, sexta parte, outras vantagens que o servidor público adquiriu ao longo da carreira, e para nós é uma grande novidade. Nós entendemos que a proposta do governo que está sendo apresentado do subsídio desse formato, ela não é benéfica para a categoria dos engenheiros. Por quê? De certa forma, ela penaliza o profissional que se dedicou ao longo da sua carreira, 30, 35 anos, e a proposta que está sendo encaminhado, ele praticamente volta ao meio da carreira, com relação aos iniciantes. Nós podemos fazer uma comparação com relação aos colegas, servidores públicos, os policiais militares. Eu duvido que eles aceitariam uma proposta de subsídio onde um tenente-coronel, um profissional no final de carreira fosse rebaixado uma patente. É o que acontece com os engenheiros antigos. Ele estaria no final da carreira e a proposta, ela praticamente coloca no meio da carreira. Isso equivale a dizer também que para os aposentados e pensionistas, seria uma espécie de fator previdenciário. Aquele profissional que está em final de carreira precisaria trabalhar mais 6 anos e meio para atingir o final da carreira. Nesse sentido, nós entendemos que não está fazendo a justiça com relação à temporalidade, né? E também essa questão da equiparação de quem está no final da carreira, numa nova proposta, teria que estar também no final da carreira. É nesse sentido que nós precisamos negociar com o governo municipal, de fazer justiça àqueles que dedicaram para a cidade de São Paulo. Também com relação a essa questão do prejuízo que o subsídio pode nos traz, nós nos dedicamos à cidade e hoje em dia é muito atual que as pessoas recebam prêmios por quanto mais ela puder produzir. E é uma carreira muito específica e que poderia trazer bons trabalhos, melhores trabalhos ainda, sendo reconhecida desta forma. O sistema de pagamentos que existe hoje permite que a prefeitura estabeleça a meritocracia, ou seja, premiar aquele que estiver produzindo em benefício da cidade. O sistema de subsídio não permite isso e, por esse motivo, nós entendemos que é um grande desestímulo para a categoria. Principalmente em tempos em que a sociedade vai às ruas e a paulistana, em peso, clamar por melhores serviços públicos. Sem valorizar o profissional, é um desafio maior ainda. Apenas reforçando, o subsídio, como política de remuneração dos servidores públicos, surgiu primeiramente para toda a categoria. E logo, isso foi concentrado apenas nas categorias que trabalham para a prefeitura com nível superior. Algumas categorias livremente aceitaram e o sindicato dos engenheiros, a categoria dos engenheiros, continuaram não aceitando. Em vias disso, respeitando aí a questão da liberdade de posicionamento da categoria, a proposta legal foi propor uma carreira específica, que aí, no caso, contemplou os engenheiros, que querem uma legislação específica, até para que possa discutir qual vai ser a melhor política de ajuste salarial, dentre outras, que uma legislação dessa pode agrupar, e foi contemplado juntamente a categoria dos arquitetos, também por considerarem importante ter uma carreira própria e a sua similaridade aí com o trabalho da engenharia. Engenharia e arquitetura são aí ciências irmãs. E eu quero saber do Carlos como é que está essa luta pela carreira própria. No próximo bloco eu vou tratar sobre isso. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18.
Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, falando sobre a mobilização dos engenheiros que trabalham na Prefeitura Municipal de São Paulo. Apenas enfatizando, desde 2007, a categoria não registra uma reposição salarial, ou seja, um aumento da sua remuneração que acompanhe, né, o máximo possível, de preferência, iguale à inflação. Não há isso. E tampouco aumento real, ou seja, um aumento de remuneração que ultrapasse a inflação. E a categoria quer que isto seja revisto o mais rápido possível, mais que legítimo. Eu converso agora aqui no estúdio com Deodoro Antônio Oliveira Vaz, que acompanha e muito esta mobilização que já se tornou histórica da categoria dos engenheiros aqui da cidade de São Paulo. E eu queria que você também falasse, Deodoro, a respeito da nossa última assembleia da categoria ocorrida no sindicato, que tratou da carreira específica do engenheiro e arquiteto aqui na Prefeitura de São Paulo. Em primeiro lugar, Fábio, agradeço o convite aí da minha participação e agradeço também a presença do CESP em todo o nosso trabalho. Foi através do CESP que a gente conseguiu mudar a maneira como o governo recebe as nossas questões, né? E com isso, recentemente, a gente houve a publicação de uma carta aberta do presidente do CESP, o engenheiro Murilo, colocando a questão abertamente e chamando o prefeito à negociação. Isso, por enquanto, não aconteceu. O que foi de resultado dessa carta aberta foi a retirada do prefeito de um PL que já estava na Câmara, o PL 305/2015, que não atendia plenamente a categoria. Trata da carreira específica, mas não atendia a categoria. E com isso, apesar de tratar da carreira específica, ele tratava também dando uma abertura para uma atividade do engenheiro que compõe o contexto geral do engenheiro, que é a análise, chamando o engenheiro como um analista em desenvolvimento urbano. E dessa forma, um dos pedidos nossos em ter saído do PL 312, anteriormente apresentado, era que a gente queria uma carreira própria para engenheiros e arquitetos que compõem o conjunto de profissionais da prefeitura. Em função disso, o governo preferiu retirar o PL e positivamente imaginamos que existe uma outra questão, que é o executivo não poder, o legislativo não poder imputar despesa ao executivo. Então, para que ele adequasse a tabela às questões que colocamos, ele realmente precisava partir do executivo essa alteração. Então, olhamos positivamente esse processo. Só que já passa de uma semana e ainda não vimos o corpo do governo, né, de preferência o prefeito, nos chamar-nos para uma negociação mais a miúde, onde elencaríamos todos os detalhes que precisam ser alterados para tornar o PL atrativo e aceitável pela maioria da categoria. Perfeito, nada mais natural do que um projeto de carreira própria ter aí subsídios da categoria. E aí, por meio deste programa, eu conclamo aí a assessoria do prefeito Fernando Haddad, que entre em contato com os delegados dos sindicatos de engenheiros do Estado de São Paulo, porque a categoria está mais que à disposição para o diálogo. Um só dos exemplos é que em junho deste ano de 2015, nós temos fotos, a categoria foi a um evento público onde o prefeito estava, se eu não me engano, na zona leste de São Paulo, e abordou o prefeito para falar a respeito deste projeto. O Carlos esteve lá e, pelo que eu tive notícias, o prefeito disse, saiu publicados nos órgãos de imprensa, abre aspas, ninguém quer mais isso, ou seja, esse projeto,
do que eu. Foi isso mesmo, Carlos? Sim, de fato. Nós temos, além das nossas mobilizações, em todos os lugares onde entendemos ser bem visto, nós procuramos pessoas que representam o governo para tratar essa questão. Em vários eventos onde o prefeito está, e que sempre onde existe a nossa participação como trabalhador, nós também vamos junto, às vezes, para prestigiar o prefeito e sempre aproveitando o momento para mostrar o trabalho que desenvolvemos. Lá no Parque Serete, de fato, houve isso. Era uma inauguração de espaços onde o engenheiro trabalhou e aproveitamos aquele momento para conversar e perguntar ao prefeito essa agilidade nesse processo. E ele nos colocou que ele tem muito interesse, de fato, em concluir essa negociação de uma forma boa para o executivo e para os engenheiros. Então é isso, de fato, que aconteceu e a gente vem cobrando da equipe do prefeito que se conclua esse processo. Isso aí. E ressaltar que, embora, repito aqui, em números, os engenheiros, juntamente com os servidores públicos da cidade, sejam um número menor, é uma categoria que é tão importante quanto todas, quanto os trabalhadores da saúde, quanto os trabalhadores que atendem nas repartições públicas, quanto os trabalhadores que até auxiliam os engenheiros, né? Para se fazer uma poda de árvore, o engenheiro vai lá, analisa, mas são trabalhadores que fazem a poda, o corte e tudo mais. Então, tão importante quanto todas as categorias, os engenheiros querem e precisam de mais diálogo. Deodoro, a importância do trabalho dos engenheiros para a cidade. O que você tem a dizer sobre isso? Fábio, eu acho os engenheiros e arquitetos, que é o grupo da carreira que o prefeito está traçando, um PL específico, tem funções importantes na administração, na parte de fiscalização, execução de trabalhos, e isso precisa ser muito valorizado, porque sem esses profissionais, essas questões acabam ficando capengas. E com isso a população diretamente sofre no momento em que ela clama por realmente mais serviços públicos com capacidade, com coerência. E o reajuste dos salários desses funcionários automaticamente vai repercutir uma qualidade de serviço melhor. Porque todo mundo trabalha, quando trabalha contente, trabalha valorizado, executa o seu serviço com mais prazer, com mais dedicação. E com esse projeto, nos moldes que foram apresentados, ele acaba tirando essa capacidade da meritocracia àqueles que se dedicam mais ao serviço público. Em resumo... o que não pode acontecer, né? Carlos, por favor. Aproveitando essa pergunta, Fábio, você fala da importância, a gente precisa lembrar que toda a manutenção da cidade passa pela carreira do engenheiro e do arquiteto. Toda a manutenção da cidade, desde o pavimento, desde a parte de águas pluviais, desde a poda de árvore, como você colocou, ou seja, todinha a manutenção passa de alguma forma pela nossa responsabilidade. E mais ainda, também boa parte dos investimentos da prefeitura para a cidade. Todas as obras, todas as novas vias, elas passam também por uma avaliação nossa e é nesse sentido, claro, que queremos a valorização da carreira e poder executar muito bem esse trabalho. Instantes finais da nossa entrevista, eu não posso deixar de perguntar para vocês o legado desta mobilização histórica. Como muito bem disse aqui, foi dito pelo Fred no primeiro bloco, anteriormente os engenheiros não tinham força de negociação junto ao órgão público, porque não tinham aí a aproximação devida com o sindicato, não tinha esse elo, essa ligação. As duas, a categoria se uniu ao sindicato e por isso pôde ganhar força, vez e voz. Qual o legado desta mobilização, já que eu ouço engenheiros que participam dela, dizendo o seguinte: eu tenho 30 anos de serviço público, de carreira na administração pública. Eu nunca vi algo parecido na minha vida. Carlos, para você eu pergunto, o que nós já temos
de sinais de que a classe sai está nessa negociação fortalecida, já tem um legado de mais união, já tem um legado de que todas as reuniões das assembleias estão sempre com casa lotada, os delegados são a via legítima de relação da categoria com o sindicato, com a empresa, que já foi conquistado em meio a toda essa luta. Bom, como você disse, o legado disso é a grande conquista. A duras penas, aprendemos que, e as nossas famílias pagando parte desse preço, né, porque em função dos salários, nós aprendemos que essa mobilização é importante, e essa mobilização agora tem sido ostensiva, tem sido grande, e o principal desse trabalho é exatamente para aquele profissional que está ingressando na prefeitura agora. Ele está aprendendo com o nosso trabalho, com essa mobilização, o quanto isso pode trazer de ganho para a carreira, e que eles continuem esse trabalho permanentemente junto às entidades, junto ao sindicato. Este é o nosso grande ganho. Já tivemos a carreira própria e agora não podemos deixar que isso aconteça mais como aconteceu no passado. Perfeito. Bom, antes de encerrar, eu quero deixar as câmeras abertas para considerações finais, caso vocês queiram falar algum dado que nós não contemplamos nas perguntas. Deodoro, fica à vontade. Prefeito Haddad, gostaríamos do seu apoio nessa negociação para a finalização, porque já passamos por várias etapas, estamos nos momentos finais e precisamos desse acórdão final para que chegue numa condição que atenda a maioria da categoria. Perfeito. Carlos, por favor. Da mesma forma, um pouquinho que o Deodoro, aprendemos bastante com essa mobilização. Temos outros assuntos para, através do sindicato, discutir com o executivo para melhorar ainda mais o atendimento das necessidades da cidade. E em razão disso, queremos concluir esse processo, diria esse capítulo da negociação, e a partir daí construir outros caminhos para melhorar tanto a carreira como a forma de lidar com a cidade. Perfeito. Obrigado pela presença de vocês aqui, sucesso na luta e parabéns, porque a maior vitória em meio às dificuldades do tamanho que vocês enfrentam é a resistência. E vocês estão firmes na luta, firmes no propósito. Quero parabenizar vocês e obrigado pela presença. Obrigado, nosso. Muito obrigado, Fábio. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação, do desenvolvimento. E que tudo isso tem a ver com a sua vida, com a vida da sociedade. A gente volta com mais informações daqui a pouquinho.